Então hoje todo mundo vai saber a verdadeira história de amor da minha filhada Esther e o Ronan. Uma das corridas de rotina, eu como taxista do Ronan, taxista exclusiva, né, Ronan? Ele sentado aqui no banco do passageiro na frente, caladinho, quietinho, e eu meio aqui preocupada com o silêncio dele, ele sempre quietinho, nunca com meninas, nunca com amizades. Apresentando a história deles, foi o seguinte, apresentei, falei das minhas duas sobrinhas, que são gêmeas, e minhas afilhadas, a Esther. Mas eu não vou esquecer de um detalhe, eu não esqueço. O Ronan perguntando para mim, ela parece com você? Ronan, é morena? Assim, como assim, Ronan? Morena, cabelão. Sangue da família é bonita, é tudo bonito, tem menina feia lá não, Ronan. O Ronan vai e pede para que eu então apresente-as. Numa das corridas nossas aqui, eu falei para ele que tinha que ter cuidado, porque a mãe era brava e não deixava elas conhecer qualquer pessoa. Mas ele falou, mas eu não sou qualquer pessoa. Então foi quando aconteceu tudo. Ele pediu o MSN, eu não tinha, mas passei o telefone. E o Ronan correu atrás, né? Não perdeu tempo, né, Ronan? Aí eles se conheceram, fui cupido, na verdade, porque o Ronan é uma pessoa maravilhosa e a Esther também, mas o táxi e eu fomos os cupidos, porque se não fosse taxista, os dois não estariam casando hoje não, hein, gente? Não teria essa festa não. Claro. E desejamos que eles dois sejam muito felizes, porque antes do namoro veio a amizade, parece que por 3 meses, então foi bem conhecido para começar tudo. Uma história de amor bonita e que todos nós gostaríamos de ter, né? Uma história, e eles tiveram a deles, e eu fui o cupido. Então, minha história com a Esther começou num dia que tipicamente não era para eu ter ido, né, no Sebrae. Eu fui levar um documento para a escola, né, um documento que já era para eu ter entregue. E eu não estava com muita vontade de ir não, né? Minha mãe me tirou da cama no dia, cedo ainda. Eu estava em férias ainda, acordava cedo todo dia. Aí eu falei assim, então você vai comigo, né? Foi eu, minha mãe, minha prima, né, a Laura, e a gente foi num táxi. Então, no caminho a gente foi conversando, né, e tal. A Juliana ama conversar com todo mundo, né? A gente também era muito amigo, já eu era passageiro dela há muito tempo, né? Então a gente foi conversando, e tal. Ela falou que tinha uma filhada que parecia muito com ela e tal, e ia fazer 14 anos, era mais ou menos a minha idade, e que era muito simpática, muito gente boa. Aí eu falei com ela assim, legal, então pega meu MSN, na época era MSN Orkut, pega meu MSN e passa para ela. Aí ela pegou meu MSN, ligou para ela e tal, e passou o meu MSN para ela. E nisso aí a gente foi conversando, a gente ficou uns 3 meses conversando e tal. Eu estava na minha casa um dia, 13 de dezembro de 2010, umas férias, e a tia Ju me ligou. Ela ligou o telefone lá de casa e eu atendi o telefone. Aí ela disse que tinha um passageiro dela de táxi, que ele era muito estudioso, era de família, estudava no Sebrae, e me passou o MSN dele. E eu adicionei ele no MSN, e coloquei assim na mensagem, aquelas mensagens que eu colocava em adicionar MSN. Aí eu coloquei assim, oi, aqui é a sobrinha da Juliana, que ela me passou o seu MSN. E aí a gente começou a conversar. A gente foi conversando, gostamos um do jeito do outro, achei ele muito engraçado e muito legal, e a gente marcou de se encontrar. Foi na formatura da minha irmã. Aí eu marquei de encontrar, né, na escola da irmã dela, caçula, né, e tal.
Ela falou basicamente a roupa que ela tava, e eu também, né? Porque ela nunca tinha visto uma foto minha, que eu tinha colocado uma foto qualquer de alguma coisa na MSN, que é as coisas padrão da MSN, e fui lá, né? Aí cheguei lá, fiquei 2 horas né, rodando o salão, procurando ela, e ela provavelmente ela também, né? Aí a gente não conseguiu encontrar, a missão fracassou, né? Voltei pra casa sem ver o rosto dela. Aí a gente tava nessa formatura, só que eu vi uma pessoa na porta, com o cabelo assim que ele tinha na época, assim, bem doidão, assim, arrepiado. E aí minha mãe descobriu que a gente estava conversando por MSN e ela ficou assim nervosa, né? Porque eu também ficaria, mas ela ficou nervosa, minha mãe proibiu a gente de conversar. Só que eu não consegui ficar sem conversar com ele. Primeiramente, quando minha mãe proibiu, eu apaguei tudo dele. MSN, número de celular, tudo. Só que aí depois eu fiquei um dia sem conversar com ele e falei assim, não aguento. Eu adicionei ele de novo e a gente voltou a conversar. E a gente foi conversando, e depois eu falei com minha mãe, falei com uma tia minha, que eu tava gostando de alguém. E aí eu falei que era um menino de escola, porque senão minha mãe não ia deixar. Aí eu fui contar pra aí minha tia conversou com minha mãe primeiro, a tia Cira, assim, né, amorteceu um pouco. Aí eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, aí eu contei pra minha mãe, falei assim que eu tava gostando de alguém. E comecei a chorar na mesa, porque eu já sabia que minha mãe não ia deixar. Só que aí minha mãe falou assim, eu sei quem que é o menino da MSN, eu falei assim, é assim. E aí a gente marcou de se encontrar. Só que minha mãe falou assim, não, você vai se encontrar com ele, mas tem que ser um local que tá a nossa família. Aí a gente marcou de se encontrar na festa da minha tia, que foi dia 23 de maio, que era o aniversário da avó dele e da minha madrinha, a que apresentou a gente. Nós marcamos encontrar em outro espaço, em outro dia, na festa da família dela. Isso aí era certeiro, né? Já meio que apresentando como, sei lá, falando que eu ia namorar com ela e tal, não sei o quê. Até mesmo pra sogra, já pra aliviar a sogra, né? E ele foi nessa festa, meu pai não sabia de nada, Lá na festa minha mãe contou pra ele, ficou sabendo. Eu chamei uma amiga minha, Maíra, pra ir, porque eu tava muito nervosa pra conhecer ele, que era meu namorado que eu nunca tinha visto. Aí ele passou em frente assim, aí eu falei oi com ele, ele nem falou oi comigo e passou direto. Eu falei, nossa, já. Tava minha prima Chaira, a Maíra e a minha irmã, e eu. E ele chegou assim com um vaso de flor, você quer Esther, você quer Esther, você quer Esther? Ela assim, não, e começando a rir. Ele não apontou nem pra mim, ele falou de todas, menos de mim. E ele foi bem romântico, né, que ele levou uma flor e no dia seguinte era meu aniversário, 24 de maio. Até que o ponto a gente falou assim, acho que tá na hora de não ter como enrolar mais não, tem que começar a namorar, né? Aí a gente começou a namorar. Até que ele foi na minha casa pra falar com meu pai do namoro, conhecer minha família. Minha mãe e meu pai, apesar de já ter conhecido na festa, mas pra assim, oficializar. E lá que a gente beijou pela primeira vez. Mas mesmo assim, minha irmã tava lá empacando assim, sabe, sentada, conversando. Tá, seu Stephanie, dá licença, porque a gente quer beijar. Nisso aí, a gente, depois de uns 3 anos e meio, 4 anos de namoro, a gente resolveu casar. Né? A gente preparava tudo, o casamento, já planejava, antes mesmo de a gente comprar aliança, de oficializar, a gente planejava bastante coisa, igreja, onde ia ser e tal, a gente já idealizava já o dia, né? Ele é muito carinhoso, ele é muito romântico, ele sempre, assim, foi de levar flores pra mim, qualquer, assim, uma data inesperada, uma coisa assim, um dia qualquer, ele chegava com um buquê de flores pra mim, assim, um vaso, uma orquídea, ou então pegava até flor no jardim da avó dele. Eu tenho até uma flor inteira, assim, né, seca, que ele me deu. O Esther é uma mulher muito doce, muito meiga. A gente, por mais que a gente tenha momentos assim, que a gente briga, mas a gente nunca consegue ficar mais de 30 segundos brigado, a gente já briga, já volta a conversar, já volta a brincar. Ela
ela me ensinou muita coisa, principalmente da vida, como amar coisas mais simples da vida também, como dar mais carinho também para as pessoas em volta. Então, basicamente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu meio que me sinto, todo dia eu tô me reapaixonando pela mulher que eu tô casando. Então é nisso que eu vejo nela, que me faz, com que eu esteja do lado dela, eu seja uma pessoa muito melhor do que eu era antes de conhecer ela. E cada dia que passa, eu tenho certeza que eu amo ela cada dia mais e consigo amá-la cada vez mais. E a minha vida hoje é baseada assim, na gente, não em coisas dos meus planos, mas os nossos planos. E eu largaria assim, tudo assim, os meus projetos para viver o nosso. E é isso, que eu amo ele muito.